Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Claro, Suavilac, seja bem-vindo. Hoje a gente vai criar um design muito maneiro, baseado aí no que a Rockstar já divulgou sobre o novo GTA 6. Então você pode criar tanto para uma rede social, para o Instagram, ou fazer virar um pôster essa arte que vai ficar muito maneiro. Nessa aula eu vou criar como se fosse estilo uma thumbnail, então vem para minha tela e bora aprender tudo passo a passo. A gente vai começar criando a base, depois a gente vai adicionar os elementos, fotos e depois, com tudo adicionado aqui, a gente vai aplicar aquele efeito mais cartunesco que a gente sempre vê, muito característico desde outras versões, outros GTAs mais antigos, está presente nesse novo também. Então bora pôr a mão no mouse. Muito bem, galera, bora abrir o Photoshop. Então eu vou criar aqui um novo documento. Você pode criar do tamanho que você quiser. Eu vou ilustrar como se fosse uma thumbnail, mas você pode criar um post para rede social, que é esse tamanho, que é o 1080 por 1350. Enfim, fica à vontade. Vou colocar aqui a 1920 por 1080 pixels de tamanho para eu criar como se fosse uma arte aqui para uma thumbnail. E eu já vou começar criando aquele degradê belíssimo, onde a gente tem 3 cores, e eu inclusive já deixei salva aqui esse degradê e posso compartilhar com vocês. Então, ajuste, degradê, como eu já fui aqui embaixo, clica para criar seu degradê, e o que eu tenho já disponível, que eu criei agora há pouco, é esse daqui, ó. Você vai fazer o seguinte: as duas caixinhas de cima correspondentes à opacidade se deixa em 100%, e as de baixo correspondentes à cor. A primeira, clica aqui, ó, FF A75B, clica aqui no meio para criar uma terceira caixinha, né, visto que já tem essas duas, e a cor intermediária é a C8739C, e a última é esse roxo com o código hexadecimal 9A5BAA, fechou? Então, para você salvar, coloca aqui, ó, GTA 6, por exemplo, e clica em novo para criar seu novo degradê. Ele vai ficar salvo aqui para vocês. Eu dei esse outro degradê com cores mais saturadas, que eu também já vou compartilhar logo na sequência, beleza? Que a gente vai utilizar ele em outra parte. Então você pode dar um ok, ok novamente. E agora tem uma outra cor que a gente pode colocar em alguns detalhezinhos aqui em cima, que é um azulzinho. Ele não faz exatamente parte do degradê, mas você pode colocar em algumas regiões específicas. Por exemplo, pega o pincel, eu vou criar aqui uma nova cor. Eu até deixei salvo exatamente o código hexadecimal dessa cor, que é o 8371AE, da onde que eu tirei lá das imagens originais da Rockstar. Então crio uma nova camada com um pincel selecionado. Eu posso diminuir um pouquinho o fluxo para ficar mais suave as bordinhas. Posso aumentar um pouquinho o tamanho do ponteiro do pincel. Alt, clico o botão direito do mouse e arrasto para a direita para aumentar e dar alguns cliques, ó, por exemplo, aqui em cima, um pouquinho aqui e tal, apenas para dar uma leve diferença, porque ele não vai do começo ao fim, ele fica mais central, sabe, esse degradê, para simular ali como se fosse o céu. Então, ó, mais ou menos isso daqui, detalhes, mas que fazem a diferença, você vai ver logo na sequência. Agora, tem lindas palmeiras que a gente pode acrescentar. Eu encontrei num arquivo gratuito e eu vou deixar o link para estudo lá do Freepik, que é esse arquivo aqui, ó, em Illustrator. Então eu vou abrir esse arquivo editável do Illustrator, cá está. E agora você pode pegar algumas dessas palmeiras e enviá-la para o Photoshop. E o bom é que elas estão vetorizadas, você pode aumentar, diminuir, deixar do tamanho que você preferir. Por exemplo, selecionar essa daqui. Então vou dar 2 cliques, mais 2 cliques para entrar dentro do agrupamento, selecionar ela aqui, ó, de maneira unitária, eu vou dar um Ctrl C para copiar. O bom de trabalhar com Photoshop e Illustrator é essa conectividade dos programas da Adobe, porque agora eu posso vir no Photoshop, dar um Ctrl V, escolher aqui para colar como camada de forma, que ele vai colar como um objeto vetorizado dentro da minha arte. Olha só que maneiro. Agora eu posso dar um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e aumentar, deixar do tamanho aí que eu preferir. Posso deixar desse tamanho, aumentar, enfim, Ctrl T, confirmando a barra de propriedades. E as cores que a gente vai utilizar aqui nessas palmeiras são as seguintes, ó, até deixei salvo, deixa eu encontrar. Então, selecionando aqui as formas, selecionar qualquer forma que vai aparecer lá em cima a barra de preenchimento, né, nas propriedades, que se você tiver a camada de forma selecionada, vocês podem vir aqui em mais cores aqui do seletor de cores e digitar exatamente esse código aqui, ó, que é o 7E426A, beleza? E dá um ok. Exatamente esse tom que a Rockstar utilizou lá nas suas artes. Olha que bonito. E as palmeiras maiores você pode deixar nesse tom. E as menores que vão ficar mais distantes, digamos assim, se deixa um pouquinho mais opaca. Quer ver?
Vamos deixar aqui, por exemplo, selecionar uma outra que pode ser essa, dar um Ctrl C. Voltar para o Photoshop, Ctrl V, mesma coisa, dá um OK. Se ela ficar mais distante da sua arte, seguinte, ó, digamos que essa daqui está menorzinha para dar uma sensação de afastamento. Então você pode vir aqui, dar 2 cliques ao lado da camada, coloca aqui, ó, dentro de estilos de camada, você coloca uma sobreposição de cor, pode ser tipo um branco, e você tira a opacidade, ó. Mas deixa bem pouquinho, então ele vai dar um aspecto que está mais distante, então deixa ali um 10, 20%, fica legal em cima daquela cor, legal? Então as que forem mais distantes você faz dessa forma, e as mais próximas você deixa com a cor 100% ali. Agora você pode ir fazendo, selecionando mais unidades de palmeiras e adicionando na sua imagem para ficar legal. É o mesmo passo a passo, eu vou acelerar aqui para não ficar tão demorado, beleza? Olha, para agilizar, você pode pegar esse mesmo efeito de estilo de camada que a gente aplicou para dar aquele desfoque. Clica pressionando o Alt nesse FX e arrasta para a camada onde você deseja aplicar também. Por exemplo, essa daqui é outra menorzinha, né? Então também vou fazer, ó, pressionar Alt, clico e arrasto FX. Opa, fui na errada. Então Ctrl Z, volto e aplico lá. Agora sim. Só que claro, se essa tá por trás, ela não pode aparecer pela camada da frente. Então tem que arrastar aqui para baixo. Massa? Enfim, agora você vai distribuir aí onde se deseja, vai depender também o local de onde você vai colocar o teu personagem principal. E é isso que a gente já pode focar, adicionando ele agora. No caso, eu vou pegar uma foto minha mesmo. Então eu já deixei recortada aqui para agilizar essa parte do recorte também. Você não vira apenas um tutorial de recorte. Então caso você queira aprender como recortar utilizando a ferramenta caneta no Photoshop, eu deixo o izinho, links na descrição de uma aula específica aqui do canal. E também caso você queira ver como que eu recorto automaticamente as minhas imagens de uma maneira muito profissional e não utilizando o Photoshop sem o Canva, também vou deixar o link aqui na descrição para você aprender essa outra técnica. Então, clicando, arrastando e soltando dentro do Photoshop, a minha imagem recortada, digo que foi recortada ela de maneira automática e eu curti pra caramba o resultado final. Então acho que aqui tá legal, o tamanho, nada que a gente não possa alterar depois, confirma na barra de propriedades. E aqui essa camisa não faz muito sentido, então você pode tentar gerar de maneira automática algo com o preenchimento generativo do Photoshop. Vamos ver se fica legal? Ele vai gerar, sei lá, coisas diversas, absurdas algumas vezes e outras que podem até ficar legal. Mas como o GTA é esse estilo mais loucão, então você pode acabar encontrando muita coisa que até faça sentido, por mais louco que seja. Então você pode pegar uma ferramenta, por exemplo, de laço poligonal. Vamos selecionar que eu quero substituir essa minha camiseta. Tentar colocar aqui alguma outra coisa, por exemplo. Beleza, fiz essa seleção em cima na minha camiseta. Eu estou aqui com o Photoshop mais recente, então eu tenho o preenchimento generativo ativo, que é o Photoshop CC 2024 nessa ocasião. Então eu clico aqui e posso digitar algo como, por exemplo, regata branca. Vamos ver se ele acaba gerando isso ou não. Como esse preenchimento generativo está na primeira versão real do Photoshop, que passou da beta agora para a fase final, vamos ver se fica bom ou não, se ele encontra algo parecido. Em testes em off eu consegui, mas cada vez ele vai gerar algo totalmente louco. Ó, ok, é uma regata branca, concorda? Ou tem essa outra e essa outra opção. Não ficou de todo ruim não, hein? Deixa eu tentar buscar mais alguma outra variação para ver, vamos ver. Qualquer coisa dá pra gente utilizar essa primeira. Só para entrar dentro mais do perfil GTA, né? Porque aquela camiseta que eu tava não fazia sentido nenhum. Ó, leva ali alguns segundinhos para gerar de maneira automática. Ó, essa ficou até mais maneira. Ainda tem como se fossem uns estilos de umas tatuagens e tal. Não é uma regata branca como eu procurei, mas faz bastante sentido, cara. Essa daqui, curti. Dá pra gente utilizar ela como parte do nosso tutorial. E eu vou fazer como se eu tivesse numa cadeira, por exemplo, semelhante a qual eu estou, como se eu tivesse, por exemplo, utilizando o computador aqui. Então, depende do personagem, do que você for colocar, você pode ambientá-lo ele dessa forma. Eu vou pegar aqui então dentro da minha pasta, por exemplo, essa cadeira gamer, que eu já tenho separada, e vou adicionar aqui na parte de trás. Então, posso inclusive rotacionar para fazer mais sentido. Eu clico o botão direito do mouse, vou vir aqui em girar horizontalmente, show de bola, aumento proporcionalmente, para que ele fique compatível com o tamanho aqui da minha imagem.
confirmo na barra de propriedades e clico e arrasto lá para trás da nossa imagem. Aqui só deu um pequeno BO, galera, porque a gente gerou em cima da imagem de fundo. Então ele acabou pegando e mesclando aqui dentro desse preenchimento generativo, veja só. Então o que a gente pode fazer? Vamos mesclar o que a gente gerou com a imagem original. Pressionando o Ctrl, seleciona as duas camadas e dá um Ctrl E para mesclar. E agora você pode vir dentro do próprio Photoshop, para vir aqui, ó, remover plano de fundo, que ele vai fazer esse recorte automático extra para a gente. Olha só, acabamos eliminando ali sem problema nenhum. Agora a gente pode voltar aqui na cadeira Gamer, tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta Mover, aumentar mais aqui porque ela está pequena ainda perante ao tamanho da minha imagem. Acho que aqui vai fazer sentido, ó. Confirma na barra de propriedades. E eu estou primeiro fazendo o posicionamento das informações de imagem, depois eu vou trabalhar com toda a textura e ambientação para deixar ele mais dentro daquele estilo cartunesco. Então fica ligado que é logo na sequência da aula. Meu amigo, você que curte edição, curte mexer no Photoshop, mas está no começo e quer fazer um curso completão do exato passo zero e ir evoluindo gradativamente até que você se torne um ninja nas edições, tem curso específico esperando por você lá na loja photoshop.com.br. Eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição para facilitar a sua vida. E também tem outros cursos profissionalizantes lá também, por exemplo, de curso de artes para social media, de montagem e manipulação, que pode ser um passo seguinte depois desse curso para iniciantes, para você dominar aí as principais áreas do Photoshop. Então vem comigo e bora aprender Photoshop juntos. Então vou vir aqui e vou colocar também uma imagem agora de um computador. Encontrei esse daqui, essa bancada muito legal lá no FreePic. Também vou deixar os links aqui embaixo caso você queira utilizar as mesmas imagens para estudo. Clico, arrasto e solto aqui, ó, dentro do meu Photoshop. Vou aumentar proporcionalmente o tamanho dela. E aqui, para ficar legal, vou até subir, ó, depois de confirmar na barra de propriedades, vou subir aqui para uma nova camada e vou recortar essa parte, deixando apenas a mesa e o computador. Então posso pegar qualquer ferramenta de seleção, pode ser, por exemplo, a ferramenta caneta, na opção de marcador, que é uma das formas de recortar de maneira profissional no Photoshop. Quando você está com zoom ampliado, utiliza a barra de espaço que você vai aparecer a mãozinha, se clica e arrasta para reposicionar, sem precisar ficar voltando o zoom toda hora. E ó, com alguns cliques a gente vai fazendo a seleção. Lembrando, novamente, caso você queira aprender a utilizar a ferramenta caneta no Photoshop, os links estão aqui embaixo na descrição. Cara, confere aí o canal, tem mais de 500 vídeos, desde 2014 a gente posta conteúdo aqui no YouTube, é muita coisa mesmo. Então tem muita gente que nos segue desde aquela época e já assistiu muitas aulas, mas se você está chegando e aprendendo Photoshop agora, confere os vídeos antigos que eles são muito úteis até hoje. Eu canso de receber comentários naqueles vídeos antigos dizendo: nossa, vídeo de 2015 e está me ajudando hoje. É muita coisa atemporal que vai ajudar no seu processo de aprendizagem. Por exemplo, aqui nem vai pegar esse vaso, então posso fechar aqui mesmo, ao recorte. A gente termina aqui no ponto que a gente iniciou, sempre uma caneta. Clica o botão direito do mouse, cria uma nova seleção, coloca ali um raiozinho de difusão, suavização desse serrilhado marcado e dá um OK. Com isso, coloca uma máscara de camada e pronto, está recortado. Tecla V para selecionar a ferramenta Mover, clico e arrasto para baixo aqui da minha imagem. E legal, acho que vai ficar um tamanho bom. Ctrl T para aparecer o nozinho de redimensionamento. Alt e diminuo proporcionalmente para colocar aqui do meu lado. Apenas para simular como se eu estivesse mexendo aqui num PC. Legal? Aqui também, para deixar ainda mais da hora, seria legal se a gente colocasse uma imagem aqui correspondente ao Photoshop ou ao GTA, que eu acho que ia ficar maneiro. Por exemplo, quer ver? Até tem a imagem aqui do GTA, a thumbnail. Pera aí. Ó, eu peguei e salvei uma imagem aqui do GTA para a gente colocar como se fosse editando dentro do Photoshop, nesse monitor. Então quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um print aqui na minha tela, print screen, vem aqui e faço captura da imagem, beleza, feita a captura. E eu vou arrastar essa captura aqui para dentro do Photoshop. Beleza, eu tenho aqui a captura de tela, clico, arrasto e salvo e abro dentro do Photoshop. Pode ser inclusive dentro de uma nova aba, só para a gente trabalhar aqui em cima dela. Por exemplo, eu posso pegar, voltar aqui na minha tela, essa imagem aqui do GTA, eu vou colocar como se eu estivesse editando ela dentro do Photoshop. Apenas para fazer uma graça a mais aqui na nossa arte. Ó. Dá um Enter. Show! Agora eu posso pressionando o Ctrl, selecionando as duas, dou um Ctrl E para mesclar as duas camadas
E agora eu posso dar um Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Volto aqui na minha imagem, Ctrl V para colar, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e Alt, clico aqui na forquilha para diminuir. É muita tecla de atalho, mas que agiliza o nosso processo. Evita a gente ter que ficar indo buscar em menus, sei lá, de uma maneira mais difícil para fazer tudo isso daqui. E agora, pressionando Ctrl, eu clico nos cantinhos e vou criando a perspectiva aqui dentro do monitor. Então, dentro dos 4 cantos, fechou? Dá um Enter, tá posicionado lá, show de bola. E agora você pode até pegar um pincel, por exemplo, cria uma nova camada. Vamos criar como se fosse uma espécie de um leve brilho aqui no canto. Vou pegar aqui, ó, pressionando o Alt, pegar uma amostra de cor lá do fundo e vou deixar um pouquinho mais clara aqui na saturação, dando um OK. Com o fluxo bem baixinho aqui, a porcentagem, você dá alguns leves cliques aqui apenas para dar um brilho nessa tela. E pressionando o Alt, você vem aqui na interseção das duas camadas e clica para ele criar dentro de uma máscara de corte. Então, com isso, a gente tem um brilho ali no monitor que eu acho que vai ficar interessante. Agora, galera, vamos começar a trabalhar com a textura. Demorou um pouquinho, mas agora que vai ficar animal a nossa arte. Vamos começar a textura em nós aqui e daí depois a gente aplica em todos os outros objetos com apenas um clique. Você vai ver como que é rápido. Então, clica no botão direito do mouse, converte o objeto inteligente para que ele fique preservado de todos os ajustes e filtros que a gente for colocar a partir de agora. O primeiro deles que a gente vai colocar é em imagem, ajustes, sombras e realces. A gente vai dar uma leve equilibrada na minha imagem. Até fez um ajuste já bem interessante. Aqui eu quero que ele tenha um pouco de intensidade de realce, mesmo que ele tenha mais brilho de um lado do que do outro. E aqui nas sombras eu ajusto um pouquinho para que ele não fique tão escuro, ó. Então eu trago um pouquinho de amostra de onde estava escuro para dar aquele efeito HDR. Isso é importante na nossa imagem. E isso daqui eu não vou dizer, coloque 47, 30, 50 aqui. Você vai ajustando e com as barrinhas deslizantes, porque cada imagem é única. E você vai colocando de acordo com o que você precisar. Vai se baseando no visual da minha, mas vai colocando a porcentagem que você precisar na sua imagem. E deixe sempre a visualização ativada que você vai tendo em tempo real o efeito que está sendo aplicado. Após isso, posso dar um OK. Agora a gente pode colocar um filtro de pintura a óleo. Então você vem em filtro, estilização, pintura a óleo. Isso daqui precisa de uma placa de vídeo para poder rodar. Se você tiver apenas um processador aí mais ou menos que não tenha placa de vídeo integrada, provavelmente você não vai conseguir aplicar. Então isso daqui vai deixar de uma maneira um pouco mais cartunesca a sua imagem. Veja aqui, ó, sem e com. Inclusive vou até dar um zoom para você entender melhor. Aqui no meu ver eu acho que tá bom essa aplicação com detalhes da cerda. É bom deixar porque senão ele fica muito borrado. A estilização também não coloca muito, senão você vai perder detalhes ali, por exemplo, de olho, nariz, boca, que vai ficar um pouco estranho. Então tome cuidado um pouco quanto a isso. E quanto mais limpo aqui, ó, nessa limpeza, mais borrado você vai ter. Então coloque um meio termo aí para ficar legal, para você não perder informação e que mesmo assim você consiga esse efeito cartunesco. Beleza? Esse dimensionamento é o que menos importa. Você pode dar um OK. Isso, show, ó, já está criando forma o nosso efeito aqui cartoon. Agora, algo bem interessante que você vai colocar, mais um filtro. Você vem aqui em galeria de filtros, a gente vai colocar 2 filtros dentro dessa galeria. O primeiro deles é de aresta posterizada. Olha que maneiro que fica. Aqui também vai variar de acordo com o que você precisa na sua imagem. O que eu recomendo deixar a posterização alta, intensidade da aresta baixa, que senão você vai ter pouca informação, vai ter esses borrões muito gritantes na sua arte. A gente só quer que ele fique um pouco mais nítido os cantinhos, dando um aspecto de desenho, que é o que a gente está tendo exatamente agora, ó, sem e com esse efeito, entende? Então aqui nesse intensidade da aresta, considere deixar bem baixa ali, 0, 1 no máximo. E aqui a espessura da aresta você pode ir controlando. Deixa ali um meio termo que eu acho que vai ficar legal. E pode dar um OK. Ó, se liga, tá começando a ficar massa demais. E aqui agora para dar uma leve suavizada nesses itens aqui, nesses detalhes que ficou com muito ruído, você pode vir aqui em filtro. Ruído, reduzir ruído. E aqui, ó, galera. A intensidade eu acho que tem que deixar em 100%, em 10 no caso, né?
E aqui o preservar detalhes, acho que a gente vai baixar um pouco para que ele fique mais com esse aspecto cartoon. Redução de ruído de cores pouco vai dar diferença. E aqui esse tornar detalhes nítidos eu acho importante deixar em 100%, que vai ficar mais detalhado realmente os pontos principais ali da nossa imagem, como principalmente os olhos. E aí pode dar um ok. Ó, estamos chegando lá, calma aí que faltam alguns passos. O desfoque inteligente também, algo muito importante. Você pode vir em filtro, desfoque, desfoque inteligente. E aqui também, ó, você vai deixar ele, pode ser uma qualidade baixa mesmo, nem precisa ser alta, o modo normal. E você vai colocar um pouquinho de raio, ali cerca de 80%, 70%, que também vai ficar bom. Ele vai tirar um pouco daquela sujeira que tem na sua imagem, que a gente estava colocando até aqui. E pode dar um ok. Agora, galera, opa, pera aí que ficou demais. Ctrl Z para voltar. Então, filtro, desfoque inteligente. Aqui eu estava sem o visualizador ativo e acabou tirando muito da minha imagem. Então eu vou deixar limiar baixa. Ó. Ele ficou em 100%, por isso que desfocou demais a minha imagem. Então eu vou deixar ela mais baixa. Aqui você consegue ver a prévia. E o raio eu posso deixar maior. E vou dar um ok. Vamos ver agora a aplicação. Ah, beleza. Ele ficou bem mais suave. Inclusive deu para ver pouco. Eu vou até dar 2 cliques aqui no desfoque inteligente para colocar um pouquinho mais de limiar. E a qualidade de baixa, eu vou colocar alta. Isso daqui vai pesar um pouco mais. Mas se seu PC aguentar, deixa que vai ficar maneiro. Aí, agora sim, ó. Veja que ele deu até aqueles tons de aquarela que a gente vê muito nas imagens do GTA. Então até deixa eu tentar colocar um pouquinho mais para ver se fica legal. Se liga, ficou bom. Porém, agora tem algo muito interessante que a gente vai aplicar mais um filtro na galeria de filtros que a gente vai dar um contraste maneiro para essa cena. Então você vem em filtro, galeria de filtros. Esse é para fechar, galera, beleza? Você vem aqui ó, em recorte de arestas. E aqui, galera, você pode deixar a fidelidade maior para que ele apareça mais detalhes na sua cena. Ó, essa simplicidade de arestas. Eu acho interessante deixar maior também, porque ele não é tão triangular, tão low poly, digamos assim, o efeito cartunesco que a gente tem na nossa cena. E aqui, quantos detalhes que a gente vai ter na nossa cena. Eu também recomendo deixar mais, que eu acho que vai ficar legal. Não se preocupe muito com o aspecto que está ficando aqui, porque a gente vai aplicar agora o modo de mesclagem. Após isso, você dá um ok. E aqui, ó, em galeria de filtros, no último, por isso que é importante a gente rasterizar, pelo contrário, por isso que é importante a gente deixar em objeto inteligente, para que a gente tenha todos os filtros editáveis aqui na parte de baixo. Agora sim, você dá 2 cliques aqui na galeria de filtros, no último que a gente acabou de colocar, para vir aqui em modo e coloca uma luz indireta. Então ele vai dar esse contraste maneiro, ó. Do jeito que estava, do jeito que ficou. E colocando e tirando a visibilidade, veja que ele dá um contraste e uma finalização maneira para nossa arte. Show? Ficou muito bonito e muito estilo GTA, né, galera? O que a gente pode fazer agora? Em todas as outras imagens, a mesma coisa. Se liga. Vou até retrair aqui. Você vai deixar todas as imagens que você tem aqui de maneira unificada, como por exemplo aqui a gente deixou uma imagem em cima da outra, como por exemplo aqui está o brilho separado, a imagem separada da imagem lá de fundo. Então eu vou selecionar tudo pressionando no Ctrl e vou dar um Ctrl E para unificar numa única camada. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e converter o objeto inteligente para tornar essa imagem preservada. Para pegar esses mesmos filtros, tudo isso que a gente aplicou aqui na minha imagem, eu posso arrastar aqui para outra, pressionando Alt, ó. Clico, arrasto e pressionando Alt ele vai ser aplicado aqui nessa mesa, nessa área de trabalho aqui também, ficando com o mesmo aspecto. Aqui, caso você deseje, você pode expandir e vir uma por uma regulando para deixar mais profissa. Caso você queira, por exemplo, mostrar mais detalhes aqui da área de trabalho do PC, você pode vir e retirar algum desses filtros também. É tudo personalizável. Mesma coisa você vai fazer aqui com a cadeira, que ele já está dentro do objeto inteligente, porque quando a gente importa uma imagem, não faz nenhuma alteração dentro do Photoshop, ele permanece com o objeto inteligente. Então se pressiona Alt, clica, arrasta aqui e solta na cadeira gamer ali também. Ele vai ser aplicado o mesmo efeito, veja só. Ó, que da hora que ficou.
o mesmo efeito. Show? Mas só que a cadeira, por exemplo, eu queria mais preta, então eu posso, por exemplo, expandir aqui as opções de filtro, e aqui ó, em sombras e realces, lá no primeiro filtro de ajuste que a gente colocou, opa, peraí, cliquei errado. Aqui ó, sombras e realces, dando 2 cliques. Ok. Aqui ó, por exemplo, se eu quiser, eu posso vir aqui na intensidade e deixar menor, para que ele não mostre tantos detalhes das áreas escuras da minha cena. Legal? E posso dar um OK, que ele vai se reajustar dentro dessa coloração. E é isso que eu falei, que você pode ir ajustando imagem por imagem. Beleza, agora eu tenho aqui a cadeira preta, com todos os aspectos aplicados, porém mais escura. Vou colocar o logo do GTA também, tudo está aqui embaixo, link para você baixar e fazer o download para estudar junto comigo. Clico, arrasto e solto aqui dentro da minha imagem. Posso escolher um posicionamento que fique massa. Eu vou colocar aqui que fique por trás do personagem, mas pela frente do PC, ó. Ó que massa. Aqui eu acho que esse personagem, até se eu deixasse um pouquinho mais aqui mais claro, nessa parte escura eu acho que ia ficar interessante. Vamos ver. Ajustezinhos que você pode ir fazendo aí conforme você for editando. E veja, quando você dá um OK, ele aplica todos os outros filtros. Então, ó, sem filtro e com o filtro. Até aproximando bem o zoom para vocês verem em detalhe. E agora você pode ajustar as palmeiras, que agora estão meio aleatórias lá no fundo, ó. Por exemplo, essa aqui que fique mais visível. Aquelas outras que estavam lá atrás, ó. Também um pouco mais aqui para ele ficar mais visível. Acho que aqui está um posicionamento legal agora. Eu tenho também uma fonte que é estilo GTA, que é essa fonte aqui, ó, Price Down, lá da fonte.pt, alguma coisa assim, né, que é o site onde a gente encontra uma infinidade de fontes gratuitas para você baixar. Também vou deixar o link aqui, você faz o download, dá 2 cliques nesse arquivo que você vai conseguir instalar de uma maneira rápida. Só clica aqui ó, em instalar e pronto. Agora você pode vir aqui no Photoshop e se você pegar, pode clicar com a ferramenta texto e começar a digitar. Por exemplo, aqui ó, Grand Theft Auto, colocar aqui ó, no Photoshop, por exemplo, só para dar uma ideia do que você pode fazer, utilizar como thumbnail, colocar mais informações, enfim. 2 cliques, Photoshop. E ó, sim, eu estou utilizando a Price Down aqui nas fontes do meu Photoshop, beleza? Vou pegar aqui essas duas fontes pressionando Ctrl, clico e arrasto aqui para cima, para que ele fique pela frente do PC aqui, principalmente, show. E aqui que eu falei de ter uma novo degradê, ó, estou dando aqui um Ctrl T, Alt aumentando, eu vou fazer exatamente o mesmo degradê que eu tenho aqui nesse fundo, nessa fonte. Então posso dar 2 cliques aqui ao lado da camada Photoshop, que é o texto, né? Vir aqui ó, em estilo de camada. Eu vou habilitar aqui um traçado. O primeiro traçado é modo externo, modo de mesclagem normal. Vem aqui ó, em mais cores e vou pegar exatamente o tom aqui do logotipo do GTA. Eu vou dar um OK. E vou deixar mais ou menos com a mesma espessura que tem aqui de uma fonte para outra. Agora você clicar no maisinho para ativar um novo traçado. E aqui esse novo traçado eu vou criar esse degradê exatamente que a gente tem aqui ó, no Grand Theft Auto. Beleza? Como que você vai fazer isso? Transforma aqui do tipo de preenchimento para degradê. Clica no degradê e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui naquele primeiro, você vai fazer com outro com um pouco mais com um pouco mais de saturação. Então você clica na primeira caixinha, mais cores, você vem aqui ó, e captura a primeira cor. Daí na segunda caixinha, vem aqui e captura a terceira cor. E a última, você vem aqui e captura também o roxo e dá um OK. E um OK novamente, ou antes, você vem aqui e coloca ó, GTA 6, até para você não precisar criar quantas vezes forem necessárias, você já deixa salvo no seu Photoshop. Coloque GTA 6 saturado, por exemplo, você já vai saber. E dá um novo. E pronto, vai estar salvo como está salvo aqui no meu. Feito isso, agora você pode vir aqui e modificar o ângulo se você desejar, mas eu acho que vai ficar legal assim, ou, ó, deixa eu até arrastar um pouco mais para baixo. Ele tá vindo meio que ó, da esquerda para cá, meio que na diagonal, né? Então a gente pode fazer isso aqui na nossa também, ó. Amarelo mais aqui, daí vem pro rosa e vem vindo pro roxo na parte de baixo. Então um pouquinho escala, que é a suavidade que vai passando de uma para outra. E dá um OK. Ah, e antes eu só aumentei um pouquinho o tamanho aqui também, para que ele vá aparecendo por trás daquele primeiro traçado que a gente tem lá de maneira inicial, beleza?
Feito isso, dá um ok e ó, a gente conseguiu o mesmo efeito aqui do Grand Theft Auto no Photoshop aqui também, com a mesma fonte. E esse no, que é uma preposição, posso até deixar um pouquinho maior aqui. A gente pode pegar esse mesmo estilo de camada que a gente colocou no Photoshop, pressiona Alt, clica e arrasta aqui para a camada do no, que ele também será aplicado. Massa? Então ó, com isso você pode criar thumbnails, banners, folders, enfim, o que seja lá que for que você vai criar. Posters, fica legal, imagina se criar um posterzão personalizado seu do GTA, fica da hora, né? Com isso a gente tem um efeito muito massa, criado do zero, um bannerzão do GTA 6. Curtiu essa aula? Espero que você tenha gostado do fundo do meu coração, porque é um assunto que eu gosto muito, fez parte da nossa infância, da minha, posso dizer, especificamente. Caso você queira mais artes estilo essa daqui de jogos, ou qualquer outro tipo, outro tema, comenta aqui embaixo que é muito importante esse engajamento, para que o canal continue ativo. A gente tá no YouTube desde 2014. Meu Deus, 2014 faz muito tempo. E espero permanecer aí por mais 10 anos. A gente já faz 10 anos, 20, 30. Sei lá, vamos ficar velho junto por aqui. Se inscreve aí no canal, pô. Faz parte dos nossos cursos lá na loja Photoshop. E bora continuar evoluindo no Photoshop juntos. Valeu e até a próxima.